Oi, gente! Meu nome é Helena e hoje eu vou falar sobre a série Starters e fazer o fechamento da Maratube Literária. Starters é formada por dois livros, Starters e Enders, e é uma distopia que se passa nos Estados Unidos. Depois que houve uma guerra de esporos, uma grande parte da população morreu, só sobrou quem tinha sido vacinado. Como na época da guerra não havia vacinas o suficiente, só foram vacinadas as crianças e adolescentes e os idosos. A população adulta, sendo assim, se extinguiu. E essas crianças e jovens, quando tinham avós, tinham quem cuidasse dele. Quando não tinham, estavam sozinhas, no meio de um mundo caótico. E com a vacina, os idosos acabaram vivendo até 200 anos. Por conta disso, eles não permitiam que adolescentes trabalhassem, porque senão ia tirar o emprego deles. Ou seja, os starters, que são crianças e jovens, que não faziam parte de uma família, que não tinham um cuidador ender, que são os idosos, estavam sozinhos, eram mal vistos, eram presos em instituições, não tinham como comer, ficavam escondidos em prédios abandonados, se escondendo da polícia, tendo que procurar por comida, nos lixos, em sobras, essas coisas. Nesse cenário, tem uma empresa chamada Prime Destinations que pega o corpo dos starters e aluga para um ender poder viver ali por um tempo. Como os Enders estavam ficando cada vez mais velhos, eles queriam um pouco as experiências adolescentes de novo. Poder fazer um esporte, poder ir em balada, essas coisas. Então eles pagavam muito caro para alugar um corpo adolescente por uma semana, um mês, o que fosse. E é a Kelly, que é a nossa personagem principal, nossa narradora, é uma starter que vive na rua, não tem o que comer, não tem mais família, só tem um irmão mais novo que tá doente, então ela tá meio desesperada para ajudá-lo. Por conta disso, vai até a Prime Destinations e aceita doar seu corpo. Mas, como, claro, assim a história não teria graça nenhuma se ela aparece aí, acontece que no que seria o último aluguel da Kelly, ela começa a ter períodos onde ela retoma o corpo. Então, a Ender usa um pouco o corpo dela, de repente a Kelly volta a usar o corpo até que elas conseguem se comunicar e ela percebe que essa Ender tem planos muito maiores do que só usar o corpo de um adolescente para diversão. A história segue por aí. Eu gostei bastante da história, eu achei que ela traz várias surpresas durante o enredo, que ela consegue prender a gente para tentar descobrir o que vai acontecer, quem tá por trás disso tudo, se tem alguma solução no mundo ou não. Então, eu achei tudo isso bem legal. Só teve duas coisinhas pequenas que me incomodaram. Uma foi alguns erros de português que eu encontrei durante a leitura. Isso geralmente me incomoda. E outra foi que em algumas situações eu achei que as coisas se resolveram mais fáceis do que eu esperava. Como se o enredo tá tão bem trabalhado, tá tão legal e de repente o desfecho meio fácil assim. Mas, tirando isso, é uma série que eu recomendo. Os dois livros são muito bons. Foram os que eu demorei mais para ler durante a Maratube, pelo simples fato de que o Alexandre, meu marido, ouviu a sinopse e também quis saber a história, então em vez de ler ao longo do dia, eu lia só à noite, quando os dois tinham tempo disponível, o que fez a leitura ficar um pouquinho mais lenta. Foi bem legal fazer isso juntos, fica aí a recomendação para os casais que se interessarem. Foi um tempo que a gente passou junto, bem prestando atenção no que a gente estava fazendo, que era a leitura do livro. No caso, a minha leitura e para ele um audiobook. Como fechamento geral da Maratube, eu achei que foi uma experiência bem legal. Esse tipo de maratona não é uma coisa que a gente deve fazer sempre, porque a gente acaba lendo com mais pressa e alguns livros requerem um pouco mais de tempo e apreciação. Mas, de tempos em tempos, eu acho bem legal, porque dá um gás nas leituras. É gostoso de ver um livro acabando e você já começando o outro, então isso foi bem legal. Dos 7 livros para ler em 14 dias, 6 eu li em 7 dias, na primeira semana. E para a segunda semana sobrou só o Enders mesmo, que a gente foi lendo à noite. E daí eu voltei a retomar algumas leituras
que eu tinha parado para começar a Maratube. Só para retomar rapidinho os livros que eu li na Maratube, todos eles têm resenha em vídeo e em post no blog, eu vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição. O livro mais antigo que eu tinha foi Mais Brilhante que o Sol, que eu não gostei muito da leitura. Um gênero que eu não li há muito tempo, eu escolhi Poesias, Antologia Poética do Fernando Pessoa, que eu gostei e pretendo ler outros livros dele. Esse livro eu também usei para um livro que tem vermelho na capa. Começar e terminar uma série, que foi Starters, formada por Starters e Enders, que eu gostei bastante. Uma biografia, que eu escolhi a biografia do Vinícius de Moraes, que foi mais ou menos, foi legal para dar uma pincelada e começar daí a ler algumas coisas mais profundas. Um livro que outra pessoa escolheu para você foi Quem é Você, Alaska, que eu adorei, uma leitura que eu também recomendo. E para dar os 7 livros, eu escolhi um livro aleatório, que foi O Homem Perfeito, da Vanessa Bosco, que eu também adorei e recomendo. É isso, semana que vem voltam os vídeos normais, me acompanhem nas redes sociais. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Muito obrigada pela companhia e até mais!